No próximo painel, eu gostaria de convidar o senhor Hélio Oliveira para ser o mediador. O senhor pode se apresentar, por gentileza? Alô, oi. Bom dia. Eu vim da terra onde a principal indústria é o turismo. E a segunda principal indústria é a energia renovável. Exatamente também da terra onde a geopolítica e as relações diplomáticas falam muito alto, que foi em janeiro de 1943, onde Roosevelt fechou a Conferência do Potengi. E, a partir dali, o Brasil passou a ser aliado dos Estados Unidos. E, desde lá, a diplomacia falou muito alto. E as relações nunca mais se estreitaram, só se ampliaram. Eu sou Hélio Oliveira, diretor de Relações Internacionais das empresas dos polos industriais do Rio Grande do Norte, a terra onde, na verdade, nós temos muita coisa boa para se ver e muitas parcerias interessantes e estratégicas para firmarmos com a terra da liberdade, que é os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Obrigado, Glaucio, pelo convite. É um sonho que você me permite realizar. Cadê Glaucio? Parabéns, Glaucio. Você é um batalhador e eu sou fã, na verdade, do ECOM. Tive a oportunidade de participar, conhecer de perto no Rio Grande do Norte, que é a sua terra também. E de lá para cá, entenda uma coisa, não te largo mais, tá certo? Estarei lhe acompanhando e acompanhando a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Agora, nesse momento, eu chamo no palco a senhora Josefina Guedes, diretora e fundadora da GBI, Consultoria Internacional. Bem-vinda. Izzy Pinho, fundadora e advogada da Pinho Law. Izzy é especialista em direito imigratório e empresarial na Flórida. A Josefina é economista e especialista em comércio exterior com vasta atuação internacional. Senhor Vinícius Bicalho, também chama agora, CEO da Bicalha Consultoria Legal. Dr. Vinícius atua como advogado de imigração aqui e no Brasil também com vasta atuação internacional. Bom, eu queria falar para mim para vocês, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que a nossa audiência vai poder colher muitas informações interessantes no momento dessa natureza, onde nós estamos aqui buscando conhecimento, informações, para podermos internalizar também as nossas empresas, nossas indústrias, e aqueles que estão aqui buscando também informações estarão se deliciando aqui com as habilidades de cada um de vocês. Eu queria aqui, inicialmente, dar um bom dia a todos, né? E a Josefina, ao Pinho e também a Vinícius Bicalho. Bom, eu vou começar aqui perguntando para a Josefina Guedes, né? E a primeira pergunta é uma pergunta interessante, que ela fala o seguinte: diante do cenário atual, né, famoso, que chama de tarifaço, imposto pelo governo dos Estados Unidos, quais os caminhos estratégicos que a Câmara de Comércio Flórida-Brasil vislumbra para que as indústrias brasileiras não apenas preservem sua competitividade, mas também explorem oportunidades de crescimento no mercado norte-americano? Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ter recebido esse convite muito honroso do nosso Glaucio, que fez esse evento, uma oportunidade muito grande. Eu sou vice-presidente também da Câmara de Comércio, então essa Centro Flórida, então é uma ótima pergunta. A Câmara de Comércio Centro Flórida, que é Centro Florida Brazilian American Chamber of Commerce,
é uma Câmara de Comércio que já existe há 25 anos e ela tem atuado nesses últimos 3, 4 anos, sendo muito focado no desenvolvimento de uma parceria comercial mais agressiva entre o Brasil e os Estados Unidos, realmente sendo uma ponte entre o público e o privado. Essa é a função legítima de uma Câmara de Comércio reconhecida pelos governos norte-americano e brasileiro. Com total apoio aqui do nosso cônsul-geral de Orlando e também de entidades como a OIP, a Select Florida e outras organizações público-privadas que estão na região para fornecer. Como é que a gente ajuda? Fazendo eventos também e também trazendo todas as informações de benefícios que existem através de políticas industriais norte-americana para poder atrair investimento com total segurança e apoio do governo. Muitos de vocês que estão aqui ou que querem vir para cá não têm noção de todos os regimes especiais que existem dentro da Flórida e através do governo federal e do governo estadual e também das próprias cidades, os condados também, incentivos para poder você abrir o negócio e investir. Mas a Câmara também tem preocupação de fazer delegações bilaterais de negociações, o que são convidar estados aonde as federações de indústria, Câmara de Comércio, a AmCham, que todo mundo deve conhecer, que é a Câmara de Comércio mais antiga dos Estados Unidos, que a sua central está em São Paulo e tem várias sedes em vários estados, trazendo delegações também dos estados para se fazer um bilateral, que é acordos, né, e oportunidades, e sabendo, junto com setores que querem investir no Brasil e também setores que querem investir, principalmente aqui na Flórida. Então, a Câmara ela é um meio de ajudar a trazer informações corretas, precisas, abrindo todos os caminhos para poder os empresários terem acesso a todos os agentes públicos, fomentadores de política industrial e de comércio exterior norte-americano, do estado da Flórida. Maravilha, quanta informação importante. Obrigado, Josefina. A segunda pergunta também é para a senhora. Considerando os regimes especiais que a senhora comentou, e incentivos fiscais oferecidos pela Flórida, de que maneira as empresas brasileiras podem utilizá-los de forma inteligente para otimizar custos, agilizar operações e fortalecer sua presença local? É muito oportuno essa pergunta, porque nós estamos também colaborando com as empresas brasileiras que já estão no mercado americano, muitas fornecendo para o mercado das saudades e outros grandes mercados, ao longo de 9, 10, 15, 20 anos. E o que aconteceu? Com a tarifa que ocorreu, que eu chamo de tarifaço, as indústrias precisam, muitas já estão maduras no mercado, já estão com faturamento gigante. Ela vai perder o mercado americano? Eu digo não. E aí você entra com os regimes especiais. Nós temos dentro do porto de Manati regime de free zone. Ali você tem, como o Brasil tem, esses regimes são regulamentados iguais no mundo inteiro, porque, como o embaixador comentou, você tem a Organização Mundial do Comércio, que ele rege todas as regras do comércio internacional. Embora hoje você tenha essa negociação que partiu pelos Estados Unidos, mas essas regras criou uma uniformização de todos esses regulamentos de regimes especiais e outros temas no mundo inteiro. Então, esse é um grande facilitador. E aqui nós temos Free Zone, você pode montar a sua empresa, desde que atenda os pré-requisitos de uma zona de livre de impostos. Com isso, você importa todos os insumos, você faz o valor agregado regime de origem para atender e você pode passar a produzir esse produto e vender, trazendo todos os insumos, se for classificado, dentro do regime aduaneiro, e com isso você ter uma redução no seu custo, melhorando a sua competitividade, inclusive até com chinês e países asiáticos. Então, tudo isso as pessoas têm que saber. O Brasil tem essa oportunidade de se fortalecer no mercado americano usando esses regimes especiais, porque você consegue neutralizar as sobretaxas, você consegue importar os insumos com zero, industrializar aqui, agregando valor dentro do regime, e com isso ter uma competitividade muito maior do que até com a China e outros países asiáticos que são extremamente agressivos, fazendo em muitas situações práticas de ilhas de preço. Já percebi que você é daquelas que, durante a crise, cria oportunidade. De um limão, eu vou sempre buscar uma boa limonada. Muito bom. E, para finalizar, a pergunta para a senhora.
Não, tem mais duas ainda. Como a construção de relações estratégicas com autoridades, investidores e players norte-americanos pode se tornar um diferencial competitivo para empresas brasileiras e de que forma a Câmara de Comércio Flórida Brasil atua como ponte nesse processo? Bom, isso é muito interessante, que aí é como eu comentei no início, né? As câmaras de comércio, elas são umas instituições 501c, elas são sem fins lucrativos. Todos os membros do board, né, presidente, eu como vice-presidente, nós estamos aqui com a nossa diretora de Relações Institucionais, que foi presidente, eu tive o prazer de trabalhar como diretora junto com ela, nossa Carol Souza sentada aqui. Nós temos o acesso a todas as instituições do governo, fazendo a ponte entre público e privado, para poder trazer todo esse conhecimento e facilitação de negócios para os empresários que querem investir. Então, a Câmara ela é muito responsável nesse sentido. Ninguém está trabalhando ali com fins lucrativos, porque todos os trabalhos, toda essa ligação é feita de uma forma voluntária. E, com isso, a gente tem as portas abertas dos governos estaduais, federais, municipais, dos condados, por causa da credibilidade do trabalho. Nós somos um meio de informação, de facilitador de comércio. Então, esse é o instrumento aonde eu noto que o brasileiro precisa entender melhor o que são câmaras de comércio e usufruir e fazer parte delas também. Obrigada. Maravilha, eu que agradeço, a plateia agradece esses esclarecimentos fantásticos. Vamos passar agora para a nossa amiga Izzy Pinho. Oi, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gláucia. É um prazer. Muito bom. Izzy, vamos lá, a plateia está querendo escutar você. Vamos lá, primeira pergunta. Muitos investidores estrangeiros ouvem falar sobre a possibilidade de um novo Gold Card, que ainda é uma proposta e, ao mesmo tempo, já temos as regras atuais do visto EB5, com categorias que podem acelerar o processo. Na prática, como um empresário ou investidor deve avaliar esse dilema? Vale mais a pena esperar por essa novidade, que pode ou não acontecer, ou é mais estratégico agir agora e garantir uma posição na fila do EB5, aproveitando as regras já existentes? O Gold Card tem sido um anúncio do Trump desde que ele se elegeu e tem causado bastante barulho, né, na nossa área, Bicalho, a gente sabe. Mas, assim, no momento, a gente não tem grandes informações sobre o Gold Card. Então, é algo que ainda está sendo construído. Eu acredito que ele anunciou e depois ele foi estudar para saber como fazer isso acontecer. E agora, no dia, acho que 19, 21, alguma coisa, entre esses dias da semana passada, ele fez um Executive Order. E nesse Executive Order, ele explica que o Gold Card ele seria oriundo do EB1 e do EB2, ou seja, não tem uma lei específica para o Gold Card. E os vistos que a gente tem, que tem a possibilidade de te levar para o Green Card, são os EBs, né? Employment Based. Então, o argumento dele dentro da Executive Action é que esse Gold Card, ele seria o oficial imigratório teria a discrepância de decidir se aquele aplicante do Gold Card, seja de 1 milhão, seja de 2 milhões se você é empresa, ou seja de 5 milhões se é o Platinum Card, né? Agora ele tem escalas do Gold Card. E com isso, seria uma decisão se você teria habilidades extraordinárias, um EB1A, ou habilidades especiais dentro do EB2. Então, eles ainda estão criando esse gatilho de como é que eu faço o Gold Card acontecer dentro das leis que a gente já tem imigratórias para poder realmente dar Green Card para essas pessoas, né? Porque eu não posso simplesmente dizer que agora eu vou dar Green Card para as pessoas. Em comparação, o EB5, ele é lei. Então, o EB5 ele é um visto reconhecido pelas leis americanas e você tem um processo para aquilo. Izzy, é melhor eu ter um Gold Card ou eu ter um EB5? Aí a gente volta sempre para a estratégia. Porque cada cliente tem objetivos diferentes e não necessariamente você vai estar... para você é melhor um Gold Card ou para você é melhor um EB5. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Gold Card não é lei, efetivamente. A gente vai ter que ver nos procedimentos, né, processuais como é que a gente vai fazer
essa transição aí de argumentar um Gold Card e o investimento com habilidades extraordinárias ou especiais, e a gente ainda não tem essas diretrizes, então fica muito difícil de orientar o cliente das possibilidades reais. E também entender que, assim, tá, eu vou investir esse dinheiro e o meu retorno é um green card. Não é um negócio, não é o retorno financeiro, como, por exemplo, no EB5. No EB5, a gente tem 2 categorias. A categoria do investimento direto e do investimento indireto. No meu investimento direto, eu vou e crio a minha própria empresa e eu gero pelo menos 10 empregos ali dentro daquele período do EB5 e aquele negócio é meu. Então, o lucro é meu, o risco é meu e eu sei a minha capacidade de fazer aquele negócio acontecer e ser gerido e me dar dinheiro. Já na outra opção do EB5, que é o centro regional, você faz um investimento para um centro regional e eles gerem esse seu investimento para você de acordo com as leis. Essa lei do centro regional, ela é seasonal, então, every so often, não sei exatamente quantos anos, ela tem que ser renovada. Então, em 2027, essa diretriz do centro regional, ela terá que ser renovada. Daí também é uma questão que a gente tem que falar para os nossos clientes, para eles entenderem esse investimento no centro regional, potencial inspiração da lei do centro regional e como é que isso afeta os seus investimentos futuros. Porque se a gente vai ter um Gold Card de verdade e a lei do EB5 pode vir mudar, pode ser que o centro regional não seja mais tão relevante. Mas isso é uma possibilidade, porque dentro dos especialistas, né, e das conferências que a gente atende, que a gente escuta, é muito claro na cabeça deles que a lei do centro regional do EB5 vai ser renovada em 2027, as coisas vão continuar como elas são. Então, eu acho que se o Gold Card realmente rolar, e agora você pode, eu acho que para o Gold Card você já pode começar a aplicar, mas não tem nenhuma diretriz efetiva para você realmente conseguir seu Green Card. E do Platinum, eles estão recebendo, eles estão uma lista de espera, né, pessoas interessadas. A gente vai ter que decidir se a pessoa está realmente pronta para aplicar o Green Card e aquele dinheiro ser um investimento, o valor do seu Green Card, uma compra efetiva, ou se eu estou fazendo um investimento no negócio, o meu intuito é receber esse dinheiro de volta em algum momento, como se acontece no EB5, para que isso realmente seja a melhor estratégia do cliente. Mas essa ideia do Gold Card, ele pode, de uma certa forma, afetar o EB5, e é assim que eu vejo. Muito bom, Isa. A última pergunta. Levando em conta o atual cenário político americano, com um discurso mais firme sobre imigração e mais investimentos em agências de fiscalização, o que mudou na prática para o empresário ou investidor que busca nos Estados Unidos? Primeira pergunta. Eu vou falar da minha prática. No dia a dia, continuando. No dia a dia, os processos para visto de negócios estão mais difíceis, demorados ou mais burocráticos. E, olhando para os próximos anos, quais são as tendências que o empreendedor estrangeiro deve monitorar? Devemos nos preparar para um endurecimento maior ainda nos vistos de trabalhos e de investimentos? Ou seja, foram 4 perguntas em uma pergunta. Eu vou repetir para você, porque ficou... Ou você... Não precisa, não? Não. Okay. Eu acho que a gente pode falar disso de uma forma geral, né? Porque o meu trabalho realmente é com empresários, investidores, essa é a maioria dos meus clientes, e a maioria dos vistos que a gente lida normalmente também são acoplados a questões empresariais. E, por exemplo, uma grande mudança que tem ocorrido, eu acho que todo mundo sabe, por exemplo, a gente foi capaz de fazer muitos EB2 e ganhar muitos green cards por meio de EB2NW nesses últimos anos e beneficiar muitas pessoas, né? Porque o benefício é um green card para a família, então você está ali conquistando sonhos e sonhos e sonhos. Posso te dizer que do ano passado para esse ano houve uma certa mudança na EB2NW. Eu posso te dizer que o nível de análise está maior e as RFEs bem complexas. Então, se era uma estratégia, o EB2NW, para empresários, para chegar e ter o Green Card nos Estados Unidos, de uma certa forma, pelo menos no meu escritório, na minha prática, a gente está olhando isso com um olho mais crítico e tentando buscar outras soluções. Por exemplo, eu tenho muitos empresários hoje que vêm para cá e querem efetivamente ter uma empresa operacional. Eles querem criar um negócio aqui. O L1 já é um visto que, para brasileiros, é malquisto e a gente tem uma certa dificuldade de conseguir aprovações para brasileiros. Então, fazer essa transferência de executivos, de gerentes, para empresas
médias brasileiras, porque a pequena é quase impossível, é um visto complicado. Então, a gente também tenta buscar outras soluções de coisas que sejam mais efetivas. Hoje, com a possibilidade de você aplicar, por exemplo, para um visto O, com a sua própria empresa, você sendo um empresário de qualidade, que realmente fez coisas acontecerem e a gente consegue demonstrar uma habilidade extraordinária em negócios, tem sido uma alternativa para o meu escritório. A gente tem feito várias estruturações empresariais para esses clientes, no qual a gente cria um Board of Directors, tira um pouco do controle daquele sócio primário da empresa, e daí a gente aplica o visto O e usa das habilidades empresariais desse indivíduo para demonstrar habilidades extraordinárias. Então, quanto é que você conseguiu crescer sua empresa nesses últimos anos? Quantos funcionários você tem? Quais foram as metodologias que você aplicou na sua empresa para que isso seja diferente? Então, com o EB2NW sendo um pouco mais rígido, essas mudanças aí no âmbito EB5, Gold Card, que a gente ainda está para ver exatamente o que vai acontecer, a gente tem tramitado um pouco para o visto O e para o visto EB, e cada vez mais educando nossos clientes, que é de grande importância você trabalhar no seu currículo e você realmente querer desenvolver o seu âmbito profissional para que você possa ter a capacidade de aplicar para esses outros vistos no qual o bar, no qual a régua é mais elevada. E eu acredito que nesse ano a gente vai ver realmente cada vez mais, pelo que aconteceu nessas últimas semanas, o EB2 sendo NW de uma certa forma mais investigado, mais RFS, e o National Interest, que é o NW, sendo questionado. É realmente o seu propósito nos Estados Unidos de interesse nacional, essa grande questão que a gente tem visto. Mas, no todo, o empresário brasileiro ele é bem-sucedido aqui, e a gente tem bons sucessos com os nossos vistos e conseguir fazer com que essas pessoas sejam empresários legalizados aqui, porque muitas vezes a gente vem, abre um negócio e acha que pode trabalhar, mas hoje, dentro desse aperto aí da era Trump, eu não recomendo. Eu recomendo que, se você tem a capacidade e você é um profissional extremamente qualificado, que você venha fazer negócios aqui, mas você imediatamente busque o visto que lhe permite você fazer negócios aqui, porque uma outra questão que a gente vê com frequência é nessas entradas e saídas, que normalmente esses empresários têm essa questão de ficar entrando e saindo muito, então eles têm muito contato com a fronteira. E muitas perguntas dos oficiais, o porquê que você está entrando e saindo tanto, qual é o seu propósito aqui dentro, por que você não está buscando o visto de trabalho adequado para o que você está fazendo aqui dentro. Mas, no todo, eu acho que empresários brasileiros ainda estão buscando oportunidades nos Estados Unidos, que os vistos são possíveis e que o brasileiro ele é muito criativo, e os negócios brasileiros que a gente vê aqui em Orlando, eu moro em Orlando há 19 anos, e mudou tanto, assim, é tão próspero com nós brasileiros no meio, e eu sou muito grato pela nossa comunidade e pelo trabalho que a gente faz. Obrigado. Muito obrigado, Isa. Parabéns. Vinícius Micalho. Minha vez. Vamos lá, então, gente. Pergunta interessante aqui. Os profissionais qualificados também estão sendo atingidos pela nova visão do presidente Trump? Olha só, primeiro queria dar bom dia a todos, parabenizar o Glaucio pelo evento. Prazer estar te reencontrando aqui, Hélio. Nós interagimos ano passado no Nordeste. Tem aqui vários amigos, clientes de EB1, clientes de EB2 aqui. Enfim, eu falo que, para a gente analisar o cenário atual, a gente não pode analisar com a visão do Brasil. A visão do Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos. A gente tem que entender o que motiva os Estados Unidos a agir dessa maneira. Basta olhar para as bandeiras, A dos Estados Unidos está tremulando no ritmo de jazz e a do Brasil no ritmo de samba. Nós somos países diferentes, com culturas diferentes, enxergamos os problemas de forma diferente. Por que o atual momento é mais rigoroso e por que o Trump age dessa maneira? Basta ver a política do presidente Biden. São presidentes com visões diferentes de imigração. O presidente Biden tinha uma visão humanitária, nós tínhamos muitos casos de asilo, muitas pessoas entrando pela fronteira. Já o presidente Trump tem uma visão econômica de imigração. Então, são presidentes que precisam decidir de acordo com a mesma lei, mas com visões diferentes. E eu falo que entender de imigração é simples, é comparar as regras quando você entra na casa de alguém. Por exemplo, se eu for convidado para visitar
à casa da minha amiga Izzy. E lá, o costume é retirar o sapato para entrar. O que eu vou fazer? Eu vou retirar o sapato, eu vou cumprir a regra. Agora, se eu for visitar a casa da minha amiga Josefina, e lá não se tira o sapato, eu entro com os meus sapatos. Então, quando a gente vai a um país, a gente precisa cumprir as regras do país. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que, no ano passado, nós tivemos a entrada de 2.050.000 imigrantes ilegais. Eu não estou falando da pessoa que veio com visto e ficou aqui mais tempo, como a gente sabe de vários casos. Estou falando da pessoa que passou pela fronteira. Isso é inadministrável para qualquer país. Eu fiz uma palestra há 20 dias atrás no Panamá. A população do Panamá são 4 milhões de habitantes, ou seja, entrava meio Panamá nos Estados Unidos por ano. Gente, isso é inconcebível. Nenhum país consegue se administrar dessa maneira. É inegável, eu não posso negar o óbvio, que o presidente Trump é mais hostil, que ele é mais agressivo e que a fiscalização está maior. Mas nós precisamos entender o que motivou ele a agir dessa maneira. Porque, senão, é muito fácil. A gente coloca ele como um malvadão e é simples, é uma visão adolescente do problema. Está mais rigoroso, como a Isa falou? É claro que está, mas também tem outro motivo. Regra simples, lei da oferta e da procura. Os vistos EB2 e EB1, a cota esgotou um mês antes do ano fiscal. Se tem muita gente se oferecendo para entrar ao país com bons currículos, é natural que o país tenha uma cota, ele vai subir a regra, ele vai pegar os piores ou ele vai pegar os melhores? Isso é óbvio. Então, nós não podemos negar o óbvio e nós precisamos, como a Izzy muito bem colocou, adequar a nossa prática a isso. Os vistos continuam sendo aprovados da mesma maneira, mas requer mais cuidado para cumprir o escrutínio da imigração americana. Em resumo, seria isso. Muito bom, Vinícius. E aqui eu acho que é um complemento dessa pergunta. Vamos lá. Como você enxerga os impactos da política imigratória do presidente para os casos dos imigrantes? O que a gente percebe, como dito, que aumentou o nível de exigência, mas os vistos continuam sendo aprovados da mesma maneira. O que a gente precisa também é entender como o mercado funciona. Antes, na coxia, eu estava batendo um papo com a Izzy, a gente tem no mercado de imigração excelentes profissionais que ajudam os imigrantes a vir para os Estados Unidos. Mas a gente tem, no mercado de imigração, um problema gravíssimo. E eu falo isso reiteradamente, quem assiste às minhas palestras, talvez eu seja até repetitivo aqui. É um mercado que, eu vou falar uma palavra feia, mas que é a verdade, de muita promiscuidade. As pessoas divulgam de forma irresponsável, eu tenho 99,9% de aprovação. Gente, cá entre nós, 99% é exame de DNA, que é certeza. O Brasil nunca teve 90% de visto de turismo. É possível que alguém tenha 99% de aprovação? Não. Isso, na minha visão, eu sou bem conservador, sou mineiro, comedor de pão de queijo, enfim. Isso é um estelionato que vem sendo feito. Por quê? Porque quando a pessoa fala isso, na verdade, ela quer dar um recado que ela não tem coragem de te falar. Ela quer te falar, me paga que eu resolvo. Mas ela não tem coragem de falar isso porque ficaria evidente, um mau caratismo na hora dessa colocação. E a gente tem que colocar as palavras corretas. Um visto, quando bem articulado, ele pode ter boas possibilidades, mas ele nunca é uma certeza. A responsabilidade do advogado é dos melhores esforços para tentar vencer aquele caso, assim como a do médico. O médico não tem como garantir a cura. Então, é importante que o início dessa relação, Hélio, seja feito um alinhamento de expectativas reais. Porque tem um princípio que eu aprendi na minha vida, pelo meu pai, é que nenhuma relação saudável pode começar com uma mentira. Seja a sua relação com a sua esposa, com seus filhos, com seu advogado, com seu médico, com um amigo. Se a relação começa com uma mentira, 99% eu vou aprovar o seu caso, como o cliente age? Ele não se esforça com a documentação. E a Izzy sabe, assim como eu, que a gente depende muito do cliente. Então, o convite que eu faço a todos, é que desejam emigrar, é que busquem profissionais sérios, tem vários. Não sou só eu e a Izzy que somos esses profissionais, tem muitos profissionais sérios. E busquem profissionais que têm alguns atributos, que eu acho que é importante que a gente passe esse referencial para as pessoas. Seja licenciado, ou seja, a licença, ter o bar, como eu tenho, a Izzy tem, não é garantia de competência.
É a mínima competência para exercer a profissão. Seja um profissional de boa reputação, que você consiga rastrear se ele é sério, se ele tem resultados. E o terceiro, que eu julgo muito importante, seja um profissional acessível, que vai conseguir interagir contigo. Porque não adianta ser o melhor profissional, mas você não consegue falar. Eu acho que, se você seguir essas 3 regrinhas, você tem grandes chances de sucesso, desde que o alinhamento de expectativa seja real. Porque um caso vencedor, para concluir, ele se sustenta em um tripé: cliente com bons documentos e boas informações, um time jurídico competente que vai contar essa história de forma única e, ao final, um oficial que vai se encantar com isso. Obrigado. Gente, palmas aí, gente. Que painel fantástico. Obrigado, Josefina. Obrigado, Izzy. Obrigado, Vinícius Bicalho. Pode parar, pode parar. Hoje temos 2 aniversariantes aqui. Por favor, de pé, Izzy, Pinho e nosso querido Hélio Oliveira. E que todos possam aqui. Isso é para vocês. Parabéns. E vamos lá, parabéns, né, pessoal? E o Bicalho também agora. Para você, nessa data querida. Parabéns. Os três. Ai. Parabéns.